E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 22 do mês 7 de 2026. Hoje é uma terça-feira. Vamos ler Êxodo, o capítulo 17. Vamos para a continuação do versículo 8 até o versículo 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém? Pedindo a Ele que nos dê direção e revelação da palavra, pedindo que Ele se revele para nós, amém? É muito importante você orar, porque a oração, ela traz, né, a presença de Deus para a situação. Tem que orar para Deus agir. E nós temos que pedir direção a Deus, revelação, e que Deus ele nos instrua, amém? E pedir que Ele coloque no nosso coração a palavra dEle. Porque sem a presença de Deus, a gente não tem vitória. E nós vamos ver aqui nesse capítulo que a presença de Deus é que garante a vitória. E aqui nesse contexto, Josué, deixa eu colocar aqui, Josué ele foi para a peleja, né? Ele foi para a peleja. Moisés, com o cajado dele, cada coisa no seu devido lugar. Moisés com o cajado. E Arão e Hur. Arão e Hur seguraram as mãos de Moisés, né? E aqui o interessante é que todos aqui trabalharam, né? Para a obra de Deus. Eles estavam indo rumo à terra da promessa, né? Eles estavam indo para a terra da promessa, para onde Deus tinha prometido para eles. Mas eles não podiam ir de qualquer jeito. Eles não podiam ir de qualquer maneira. E aqui Amaleque se levantou contra eles, que simboliza o inimigo, né? Que se levanta contra nós. E nós temos que ir para a peleja, nós temos que ter aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A nossa mão pode ser um louvor, pode ser a pregação, pode ser a oração, pode ser o que Deus colocou nas suas mãos é o que você tem que usar. Às vezes é na cozinha, às vezes é na limpeza, não sei a área que Deus te usa, mas você sabe. Se você não souber, que você venha pedir: Senhor, me revela qual hora é o Senhor que me usar, o que o Senhor quer de mim, qual é o teu plano para minha vida, Jesus, o que o Senhor tem comigo.
E aqui Amaleque se levantou, né? Fala aqui no versículo 8 que Amaleque veio e pelejou contra Israel. Então o inimigo nos confronta todos os dias. Tem pessoas que falam que é um leão por dia que a gente mata, mas não é verdade isso. As coisas já mudaram, né? Quando Jesus veio, ele falou que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, os principados e potestades, eles nos confrontam todos os dias. Então é importante você estar orando, é importante você estar jejuando primeiro. Orar, meus irmãos, é nossa obrigação como cristãos. Por exemplo, quando você trabalha numa empresa, é sua obrigação ir lá, fazer o seu trabalho, cumprir as suas tarefas, é sua obrigação, porque você trabalha lá, você é contratado, você recebe para isso. Mas com Deus, primeiro a nossa obrigação, porque como nós somos crentes, nós carregamos esse título, né, de servo de Deus. Mas como filhos, nós temos que ter comunhão com o nosso Pai, porque Ele é Pai também, Ele é Deus, Ele merece ser adorado. Você tem que cumprir todos os seus deveres, né? Como Ele é um Deus, Ele tem que ser adorado, independente das circunstâncias. Mas Ele é nosso Pai. Então, como Ele é nosso Pai, Ele merece que a gente queira buscar a presença dEle. Deus, Ele quer comunhão com você, relacionamento. E aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 12, está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí você pode pensar que tem pessoas que estão se levantando contra você, mas não são especificamente as pessoas, mas sim são esse tipo de demônios que estão se levantando contra você, contra Deus na sua vida, né? Que eles se levantam contra o povo de Deus. Então, às vezes a pessoa ela se levanta contra você, mas não é a pessoa, é o inimigo usando ela. Ah, mas essa pessoa é crente. Sim, mas só que o inimigo, ele usa pessoas crentes. Por quê? Porque Deus, ele usa pessoas convertidas, mas o inimigo, ele usa também pessoas que só são crentes, que não são convertidas, que não vigiam, que não oram. Então é muito importante, que não perdoam, né? Que não tem os frutos do Espírito. Peça a Deus que te dê os frutos do Espírito. Porque se você tiver os frutos do Espírito, você não vai pecar. Você não vai dar lugar ao diabo, né? Quando a gente tem os frutos do Espírito, a gente não dá lugar ao inimigo, a gente não abre brechas. Vamos abrir aqui, está em Gálatas, que fala a respeito dos frutos do Espírito. É muito importante você ter os frutos do Espírito, porque é Ele que vai nos garantir vitória, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, do erro. Gálatas 5, vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são, o que uma pessoa que não é convertida faz? Ela é adúltero, ele adultera, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, discussões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais não vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito, as pessoas que são convertidas. Então, cuidado com quem você anda, cuidado com as suas amizades, cuidado com as pessoas que estão no seu ciclo, cuidado no seu trabalho, cuidado na sua faculdade, cuidado até na sua família, porque tem pessoas que é da mesma família, é parente, mas não é convertido. Então, por mais que doa, porque dói quando a gente quer servir a Deus de verdade, porque Deus afasta muitas pessoas que têm pensamentos ruins. Então é melhor que Deus ele afaste pessoas de você, como Deus tirou o Egito do povo de Israel. Eles perderam tudo, ficaram só com a presença de Deus. Então, que seja assim, que você perca tudo, amizade, emprego, que você perca coisas na terra para ter Deus nos céus, amém? Porque o inimigo sabe que se você perder tudo para ter Deus, Deus vai restituir tudo, como ele restituiu na vida de Jó, na vida de Mefibosete e na vida de tantas pessoas que perderam tudo na Bíblia, mas não perderam a presença de Deus, perderam tudo na terra, mas no céu elas não perderam. Esse é o mistério de ser crente, esse é o mistério de ser filho de Deus. Você perder a soberba, você perder o ego, você perder o orgulho, você perder tudo aquilo que não agrada a Deus, você perder emprego, perder dinheiro, perder empresa,
você perder amizades, você perder coisas na terra para ter Deus nos céus. Esse é um verdadeiro mistério de ser crente. Quando a igreja iniciou com amor, com o fogo do Espírito, e o Espírito ele permite você perder na terra para ganhar nos céus. Deus vai restituir tudo que você perdeu. Você perdeu na terra para ganhar nos céus. Você perdeu para não perder Jesus. Você prefere perder coisas do que perder Jesus. E esse é o segredo de ser cristão. Nas perdas, você continuar com a presença de Deus, você continuar com Jesus. E fala no livro de Jó 42 que Deus ele restituiu tudo aquilo em dobro que Jó tinha. Mas a maior restituição foi a presença de Deus na vida dele. É a presença de Deus que restitui. Como foi na vida de Mefibosete, ele tinha perdido a família, ele perdeu o trono, perdeu tudo. Mas só que Deus ele usou Davi e mandou chamar Mefibosete. E creio que Deus está mandando te chamar para restituir tudo aquilo que você perdeu, como foi na vida de Jó. Por quê? Porque é uma restituição de Deus para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Porque você não quis perder a presença de Deus. E como você não quis perder Deus, Deus também não perde você. Amém? E aqui fala no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. E aqui fala que se você tiver o Espírito Santo de Deus, você tem paz com as pessoas. E tem pessoas, meus irmãos, que infelizmente até na igreja, elas não são símbolos de paz, né? São símbolos de ira. Trata as pessoas mal. Elas mesmas são más. 5, nós lemos do 16 ao 26. Então as obras de Deus, coloque aí as obras de Deus. É o bem. Quer saber uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que não serve? Ela faz o bem. Aqui esse nome aqui. Porque Deus ele é bom. Então se uma pessoa tem Deus, ela é uma pessoa boa. Ela não é uma pessoa besta, né? Mas é uma pessoa boa. E tem pessoas que não sabem separar o que é uma pessoa besta e o que é uma pessoa boa. Besta assim no sentido de que é uma pessoa assim, que é inocente, no sentido de muito inocente, não entende das coisas. Mas não é porque nós somos calmos, porque nós temos amor, porque nós somos, porque oramos, que nós somos besta, né? Que nós somos pessoas trouxas. Não, isso é diferente. Porque nós temos o Espírito e o Espírito ele equilibra a carne e equilibra o Espírito. Então nós vivemos no Espírito. Por isso que a gente não se ira, a gente não briga, a gente não fofoca, a gente não fala mal dos outros, a gente promove paz e não contende discussão. Então quando você vê aquelas rodas de fofoca, aquelas coisas pesadas, sai. Olha, dá licença, porque Jesus já saiu daqui, eu também tô saindo. Então onde a presença de Deus não tá, também não esteja. Ah, mas essa pessoa gosta tanto de mim, eu gosto tanto dela. Mas você gosta mais da pessoa ou da presença de Deus? Você prefere ficar com a pessoa ou com Jesus? Porque teve momentos que Jesus se retirou da multidão, porque a multidão queria apedrejá-lo para ir, o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Então eles sentiam ódio de Deus, sentiam raiva da presença de Deus. Então pessoas que fofocam, pessoas que têm contenda, pessoas que não têm amor, pessoas que não falam uma com as outras, isso daí não é de Deus, isso aí já é o diabo trabalhando, já são os principados e as potestades que estão na pessoa, que estão usando a pessoa. E quando o inimigo entra, dá trabalho para tirar, não é fácil, não é de um dia para a noite, é um processo longo, é um processo demorado, você vai ter que jejuar, você vai ter que orar, você vai ter que aprender a perdoar, você vai ter que aprender a deixar coisas do mundo, você vai ter que aprender a servir a Deus de verdade. Então que você venha orar. Fala, Senhor, me ajude a te servir de verdade. Me ajude a te servir de verdade e com sinceridade, né? Com sinceridade. Olha, e esse texto aqui que eu tô lendo não tem nada a ver, né, com o tema que nós falamos sobre peleja, né? Mas Deus, ele sabe que você precisa dessa palavra, amém? Então deixe quem quiser fazer errado que faça. Não seja moldado pelas pessoas. Seja guiado e dirigido por Deus, amém? Em nome de Jesus. E aqui, ó, nesse mesmo capítulo 17, o versículo 2 fala que o povo precisou de água. Em vez deles pedirem a Deus, eles foram pedir a Moisés. Então que
em meio às dificuldades, você não venha pedir a ajuda do homem, mas que você fale, Senhor, me ajuda. Isaías 41 fala, não tem, mas eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então é Deus que nos ajuda, amém? E aqui fala que Moisés estava posicionado, Josué também estava posicionado. Então Deus ele enviou Arão e Ur. Porque contra o inimigo nós temos que lutar o quê? Temos que usar as armas certas, né? Coloquem armas certas. Porque tem gente que usa a arma errada, como Saul, por exemplo. Saul usava a flecha dele, a lança dele para matar Davi, mas Davi usava a harpa para o quê? Para tocar para o espírito mal sair de Saul. Então, preste atenção, às vezes tem pessoas que tem tudo para dar certo, mas dá errado porque não usa as armas do jeito certo, do jeito que Deus manda, né? Então, as armas certas é o quê? É orar, ler e meditar na palavra, né? A Bíblia. É vigiar, vigie com as amizades, vigiar, não ande com uma pessoa. Orar e jejuar. Então essas são as armas, as nossas armas, as armas do crente. Não é fofoca, não é mentira, não é contenda. Tem pessoas que são muito soberbas, meu Deus do céu, chega da agonia de ficar, olha, eu não me sinto bem perto de pessoas assim, prepotente demais, que a pessoa não tem paz. A pessoa percebe que a pessoa não tem Deus. Aí a pessoa olha assim e fala, meu Deus, essa pessoa tem tanto tempo na igreja e não tem mudança. Por quê? Porque ela não quer. Então, use as armas certas, amém, em nome de Jesus. Ore e busque a presença de Deus. Ore no seu dia a dia. O que estiver acontecendo no seu dia, você fala assim, meu dia tá assim, tá acontecendo isso, Jesus, tá acontecendo aquilo. E Ele vai trabalhando a seu favor. Converse com Deus, tenha uma dinâmica com Deus, tenha intimidade com o Pai. Amém? Ele vai te ajudar no seu dia a dia. Tem pessoas que no século 21 não sabem orar porque fica muito com o celular. Então aquilo que você faz, você vai ter resultado. Onde você plantar, você vai colher. Aquilo que você estiver plantando é o que você vai colher. Amém? Então plante no terreno de Deus, que é na oração. Bíblia, leia a Bíblia, peça a revelação. Senhor, me revela a tua palavra, fala comigo. Quero ouvir a tua voz. Deuteronômio 28 fala que quem ouve a voz de Deus prospera em todas as dimensões. Porque é a voz de Deus que ordena a bênção. Vou ler aqui para vocês, Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Então você entendeu que a bênção não é as coisas materiais só, a bênção é Deus, entendeu? A nossa maior bênção é Deus, é a presença de Deus. Então fala que se você ouvir a voz de Deus, deixa eu colocar Deuteronômio 28. É bom você ler ele completo. Fala que tem que ouvir a voz de Deus, né? Colocar se humilhar, porque não dá pra ouvir a voz de Deus se você não se humilhar, se você não for uma pessoa que se humilha mesmo, sabe? Que põe a cara no pó. Porque a gente soberba, Deus resiste, Deus abate. Deus não está com pessoas soberbas. Deus não está com pessoas que não oram, com pessoas que não se humilham. Deus não está com essa pessoa. Se afaste de gente assim. E se você for assim, deixe Deus te converter. Deixe Deus mudar a sua história, a sua vida, em nome de Jesus, amém? A partir de hoje, diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero mudança para minha vida. E Jesus é a própria transformação. Jesus é a transformação. Quando Jesus chega, ele transforma, amém? Que é que Jesus ele já chegou na sua vida. Fala que se o povo ouvir a voz de Deus, então temos que ouvir Deus, né? E a melhor voz pra gente ouvir é a voz de Deus, é a presença de Deus. Então aqui, vamos terminar aqui para o vídeo não ficar muito longo, amém? E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando Deus ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Isso significa que quem nos dá vitória é a presença de Deus, porque Moisés estava com Deus, sabe? Quem levantou Moisés foi Deus que te levantou, então Deus ele vai te dar vitória. E Deus falou assim, olha Moisés, usa o teu cajado, usa a tua vara. E Moisés ele estava debaixo da direção de Deus. E quando você está na direção de Deus, Jesus te dá vitória em todas as áreas, amém? Porque você tem a presença de Deus, e é a presença de Deus que dá a vitória.
Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então é a presença do Pai que nos garante vitórias, amém? Josué derrotou completamente Amaleque, a filho da espada, e o inimigo ele vai ser derrotado porque você está com a presença de Deus. Que onde a presença de Deus dá, o inimigo ele não suporta. Onde a presença de Deus está, o inimigo ele foge, ele corre porque ele não aguenta. E aqui fala no versículo 15 que Moisés edificou um altar e colocou o nome: o Senhor é a minha bandeira, que significa Jeová Nissi. Ou seja, é o Deus que nos dá a vitória. E Jeová significa eu sou o que sou. Precisa ser que ele faz existir tudo aquilo que a gente precisa, que ele faz existir. E naquele momento o que eles precisavam que existisse era a vitória contra Amaleque. Deus sabe o que você precisa, amém? Mas a sua principal prioridade é a presença de Deus, é a voz de Deus. Vou terminar aqui com a oração que você possa receber em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha alcançar vidas através desse vídeo, que a prioridade de quem estiver ouvindo seja a Tua presença, porque se tiver a Tua presença tem vitória, tem tudo. Que o Senhor venha alcançar os corações e as mentes, que o Senhor venha sondar aquilo que está no coração delas e colocar a Tua presença, colocar a Tua voz, porque é a Tua presença que nos garante vitória. É a Tua presença, Pai, que nos faz descansar. É a Tua presença que trabalha no nosso meio. Então que a Tua presença esteja sobre a sua vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação em nome de Jesus. E trazendo aquilo que essa pessoa precisa, porque o Senhor conhece o coração dela, o coração dele, a necessidade dele, a necessidade dela. E que a Tua voz alcance todas as dimensões. E que a Tua voz, Pai, entre nessa vida e que ela possa receber alívio da Tua parte. O Senhor venha tirar toda inquietação, toda murmuração, tudo aquilo que não te agrada, toda soberba, todo orgulho, toda prepotência, que tudo aquilo que não te agrada caia por terra em nome de Jesus. E que a Tua voz, Pai, seja o centro da vida dela. E assim como o Senhor falou com Adão e Eva após quando eles pecaram, Pai, no jardim, o Senhor está falando com essa pessoa também. Porque a Tua presença, Pai, ela busca almas, o Senhor ama almas, o Senhor ama pessoas. E assim como Adão e Eva ouviu a Tua voz, eles também vão ouvir a Tua voz através desse vídeo, Pai. Como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim na viração do dia. E eles se esconderam, mas nós não vamos nos esconder, nós estamos aqui buscando a Tua voz, buscando a Tua presença, porque o Senhor é o Deus que pode, o Deus que faz. Então, Pai, trabalha na vida dessa pessoa e que ela queira a Tua presença, que ela queira ouvir a Tua voz todos os dias, que ela tenha sede da Tua presença, sede da Tua voz, sede daquilo que só o Senhor pode fazer, que é a Tua presença, que nos satisfaz. Nós desejamos a Tua voz, Pai, todos os dias. A Tua voz, ela muda todo o contexto da história. É a Tua voz que faz existir milagres, é a Tua voz que faz existir tudo. Foi a Tua voz que criou os céus e a terra, e é a Tua voz que vai criar coisas novas na vida dessa pessoa. Então que o Senhor venha alcançar e trabalhar ainda mais, Pai. Completa a obra, como está escrito em Isaías, que a gente não pode, mas o Senhor pode. E aqui, o plano que o Senhor colocou, o Senhor vai concluir. Aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. O Senhor é Deus. Como está escrito em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá. E o Senhor está dizendo assim, se Ele agir, quem é que vai impedir na sua vida? Não vai ser a sua família, não vai ser a circunstância, não vai ser o deserto, não vai ser nada, não vai ser Amaleque, não vai ser o inimigo, não vai ser ninguém que vai impedir o que Deus tem na sua vida. Ele vai concluir o plano que Ele começou em nome de Jesus. Continue na presença de Deus, continue ouvindo a voz de Jesus, amém? Que é a voz de Deus que traz vitória. Que Deus te abençoe. Esse foi o devocional de hoje. E receba essa palavra em nome de Jesus e continue com a presença de Deus, porque é a presença de Deus que nós queremos, amém? A nossa prioridade é a voz de Jesus.